O governo do estado reuniu diversos serviços em um só lugar, na palma da sua mão. Baixe agora o Ceará App e otimize seu tempo. No botão Sua Nota Tem Valor, você pode fazer ou consultar seu cadastro e ainda saber tudo sobre o programa que transforma solidariedade em prêmios. É só escolher a opção desejada, colocar seus dados e seguir as instruções. Ceará App, mais praticidade e comodidade para você. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. O governo do estado reuniu diversos... Olá, boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que a gente inaugura a 18ª edição do Conecte-se, um evento da Secretaria da Fazenda, inaugurado em 2019, em 2020, já no período pandêmico, e que ressignificou a forma como a gente compartilha conteúdo, compartilha aquilo que é interessante com os fazendários, com toda a comunidade cearense, com a academia, com os outros órgãos, enfim. E hoje a gente vai trazer mais um tema, lembrando que nós tivemos um evento, Diálogos Fazendários, com o mesmo tema ITCD, e hoje a gente vai trazer novamente o tema do ITCD, um imposto que, na minha perspectiva, dentre todos os tributos que nós militamos aqui, que temos competência para cobrar, o ITCD é o que realiza melhor justiça fiscal. E, para tanto, hoje a gente vai contar com a presença do doutor Cristiano dos Santos Andreata, assessor da Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, auditor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, professor, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e graduado e especialista em Direito. E a gente vai estar contando aqui também com a presença da doutora Liana Machado, nossa secretária executiva da Receita Estadual, da doutora Camille Cruz, procuradora do Estado de Ceará, né, procuradora-geral executiva da nossa PGE, mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza, e do nosso coordenador, doutor Raimundo Frutuoso Júnior, coordenador de atendimento e execução da Cefaz Ceará, também mestre em Direito Constitucional pela Federal de Ceará. E aí, gente, a temática que a gente vai trazer hoje, eu queria, antes de passar a palavra para o Cristiano, é uma temática que, por que ela surge nesse Conecte-se aqui com a gente? Eu tive o privilégio e a honra de participar da banca, né, foi uma banca online na FGV de São Paulo, em que Cristiano apresentou a sua dissertação de mestrado nesse tema, ITCD e Previdência Complementar. De fato, o trabalho dele me foi passado, né, para correção, como professor e tal, e foi um trabalho que, tão logo comecei a ler, comecei a observar a densidade do conteúdo, as possibilidades de aplicação e o quanto a gente precisa e pode aprender com o trabalho dele, de que forma a gente pode também estruturar melhor o nosso trabalho aqui na Secretaria da Fazenda. A gente tem observado um movimento muito, eu diria, evidente, né, às vezes até transvesti de planejamento tributário, relacionado a muitos contribuintes que têm colocado uma parcela expressiva do seu patrimônio nas previdências complementares, especialmente no chamado VGBL, e que tem um sentido de fugir da incidência do ITCD no caso de sucessão causa-mortes. E aí o Cristiano fez realmente uma pesquisa de fôlego. Estamos aguardando aí, Cristiano, certamente a publicação da obra, né, porque foi uma das obras também, a banca conferiu 10 por unanimidade, e o seu trabalho deve concorrer à lista dos melhores trabalhos da FGV de São Paulo, que a gente sabe da qualidade da instituição, e aguardamos sim a publicação da sua dissertação. E a gente vai aprender aqui um pouquinho com ele, tá, gente? No sentido da gente melhorar o nosso sentido de arrecadação, mas não no arrecadar por arrecadar, mas o arrecadar fazendo com que a competência ela possa ser exercida dentro dos limites previstos constitucionalmente em toda a legislação brasileira, e é para isso que eu estou aqui e passo a palavra desde já para o Cristiano, né, que é a estrela da tarde, e aí depois, Liana, Camilinha, Frutuoso, a gente vai fazer uma verdadeira sabatina, viu, Cristiano? E vamos estar ligados também. Se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer no chat, eu fico acompanhando aqui também pelo YouTube. Cristiano, estamos à sua disposição. Muito obrigado, doutora Fernanda. Primeiro, né, dizer que é um prazer enorme para mim
estar aqui com vocês. Que pena que não é ao vivo, né? E presencialmente. Ao vivo não é presencialmente, né? Mas é muito bom de dividir essa experiência mineira com os outros estados e principalmente, né, a convite de uma pessoa que no momento eu não conhecia pessoalmente, se tornou uma pessoa muito especial, né, na minha trajetória, né, que fez parte, como diz, da minha banca de avaliação, pôde me avaliar com muita generosidade, né, e eu não posso perder a oportunidade de agradecer. E estar aqui conhecendo também outras pessoas, né, que eu com certeza sei que dá mesmo nível de competência da doutora Fernanda, doutora Liane Machado, doutora Camille Cruz e doutor Frutuoso. Muito obrigado pela recepção, né? Espero que eu agrade vocês aqui com o que eu tenho para trazer. Bom, indo direto ao tema, foi um desafio gigante falar desse assunto em 30, 35 minutos, porque é um tema realmente muito complexo e coberto de crença, né? Todo mundo sabe, grosso modo, que é um contrato de previdência complementar. Todo mundo já ouviu falar e muita gente tem. Mas ninguém sabe realmente a fundo o que é aquilo, né? Se eu perguntar para uma pessoa comum, ela vai dizer, é alguma coisa parecida com aposentadoria, tipo INSS, só que eu que pago se eu quiser. E aí o banco é que opera. Enfim, e é isso mesmo, né? Eu vou adiantar para vocês que não tem nada a ver com Previdência Social. É um instituto totalmente diferente. E é por isso que a gente começou a estudar qual que seria a relação do ITCD com os planos de previdência privada. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, a minha apresentação. Conseguem ver? Ótimo. Pois bem, então nós queremos discutir e dizer por que e em que hipótese o ITCD incide sobre montantes recebidos por beneficiários de planos de previdência complementar. Bom, quem nunca ouviu falar nesse assunto, pensa, né? O Cristiano pirou, tá doido, porque eu nunca vi ninguém pagar ITCD porque alguém morreu e alguém vai lá no INSS e recebe uma pensão. Então, por óbvio, não tem que pagar também. Errado. Tem, porque são institutos totalmente diferentes. Então, a partir de agora, nós vamos começar a desmitificar a previdência privada, né? Para que a gente possa, ao final, dizer se sim ou se não. Mas um se sim ou se não é fundamentado. Não dizer que previdência é seguro, dizer que artigo 794 do Código Civil não permite que se tribute, nada disso, porque isso também não tem fundamento. Nós vamos pegar, como um outro avaliador e professor, o professor Leonel fala, a estrutura de forma mais rigorosa possível para conhecer o Instituto. E é nessa linha que a gente segue. Bom, o que é um plano de previdência complementar? O plano de previdência complementar é um instituto previsto na Constituição Federal, no artigo 202, que diz o seguinte, que ele é facultativo e que ele se fundamenta na constituição de reserva que garante o benefício contratado. Só daí eu já mostro para vocês que não tem nada a ver com Previdência Social, porque Previdência Social ninguém constitui reserva nenhuma. Você paga um tributo, que é uma contribuição previdenciária, e, ao final, se você reunir todos os requisitos, você vai ter o benefício. Senão, você não vai. Não há uma reserva constituída para isso. A União tem lá seus fundos, mas é um fundo constituído por tributo. E olha aqui, tributo não é uma prestação pecuniária compulsória. Nesse caso, o regime de previdência ele tem caráter facultativo. Então, eu já traço aqui duas diferenças essenciais entre previdência privada e previdência social. Seguindo nas diferenças, vocês já ouviram alguém falar assim, governo federal ou governo estadual, para quem é do regime próprio ou municipal, cansei de pagar a previdência, não quero saber de aposentadoria, acho que vou morrer cedo e não tenho filhos, me devolve o dinheiro que eu paguei? Ninguém viu, nem vai ver.
Ou melhor, falar assim, não, eu não confio muito na Previdência Social, me dá o dinheiro aqui que eu vou transferir para um fundo de previdência privada. E aí também o governo vai dizer para você, de jeito nenhum, sua contribuição aqui é obrigatória em caráter tributário. Se você, nem se você quiser, não, você tem que estar afiliado a esse regime, e se você reunir os requisitos, você pode nunca requerer, mas requerendo você terá o direito. Então são outras duas diferenças. Mas o que traça de forma definitiva a diferença entre previdência social e previdência privada é o regime financeiro sob o qual elas se estruturam. O regime da previdência social, se a gente for lá com cuidado, ler o texto constitucional e as leis federais que tratam da matéria, a gente vai ver lá que toda hora fala do segurado. O segurado da Previdência Social, o beneficiário da Previdência Social. E por que lá fala o segurado? Porque o seguro, ele se estrutura num sistema de repartição de risco, que se chama mutualismo, em que você solidariza, socializa os riscos de perda. Que perda? Uma pessoa muito jovem que pouco pagou, cumpre os requisitos de aposentadoria e passa a receber o benefício. O Estado, entre aspas, teve um prejuízo. Quem que vai cobrir esse prejuízo? Toda a carteira de contribuintes. Porque também vai ter aquele que vai pagar muito, mas vai vir a falecer sem deixar beneficiários e nada vai receber. Já o regime de previdência privada, nos termos da Lei Complementar 109 de 2001 e do artigo 202 da Constituição, tem de se estruturar sob o regime financeiro de capitalização. E qual que é a base desse regime? Uma pessoa constitui a própria reserva para pagar o próprio benefício no futuro. E por que eu sei que esse regime de capitalização ele é obrigatório para todos os casos de previdência privada que nós temos a partir da Lei 109 de 2001? Porque só por ele eu tenho a condição de resgatar tudo que eu paguei ou de transferir para outra instituição tudo que eu paguei. Pensem, no regime de repartição, o que eu estou pagando é para cobrir benefício dos outros. Se eu sacar, resgatar, eu vou causar um desequilíbrio. Se eu transferir, eu vou causar um desequilíbrio. Então, um detalhe importante, a Lei Complementar 109 só fala que esse regime de capitalização é obrigatório para os planos oferecido por entidades fechadas, os fundos de pensão. Mas, de outra mão, ela fala que todos os planos, tanto de entidades fechadas quanto de entidades abertas, são sujeitos, têm que ser sujeitos ao resgate e à portabilidade. Logo, eu posso inferir que todos eles têm que respeitar o regime de capitalização. E se eu for no texto da Constituição, tem lá, baseado na Constituição de Reservas, que garantam o benefício contratado. Ou seja, o meu benefício tem que ser calculado em cima do que eu paguei. Eu poderia parar por aqui e dizer, gente, não tem lógica nenhuma comparar previdência privada com previdência social. São diferentes. Mas eu tenho que seguir, porque eu preciso saber se incide ou não o ITCD, em que caso pode incidir. Né? Então, só essa diferença para mim não basta. Bom, para chegar lá, eu preciso conceituar o que é previdência privada. Muitos falam que previdência privada é um investimento de longo prazo com caráter previdenciário, mas não falam o que é caráter previdenciário. Muitos falam que é um investimento de longo prazo visando um benefício assemelhado da Previdência Social. Também não é. Também não é pelos motivos que eu acabei de ver. Então, o que é um plano de previdência privada? Um plano de previdência privada, obviamente, falando daqueles estruturados sob regime financeiro de capitalização, esse é o ponto mais importante, são um contrato em que uma pessoa natural, por intermédio de uma pessoa jurídica ou diretamente, contrata uma entidade autorizada a operar nesse ramo econômico para administrar uma reserva constituída por aportes e, se for o caso, a partir da data pré-estabelecida, administrar também o pagamento de benefício, que pode ser exatamente a restituição dessa reserva que eu constituí. Então, passando para frente, 2 pontos que precisam ficar bem claros. Regime de capitalização,
Papel da entidade de previdência privada é administrar reserva, administrar um fundo constituído por aportes. Bom, dito isso, eu tenho que chegar à conclusão de que estou diante de um contrato que viabiliza a acumulação patrimonial. Não é? Porque se eu estou lá colocando aportes em uma conta que é a minha reserva garantidora do benefício, e eu posso sacar, eu posso resgatar e eu posso transferir, eu tenho um direito. E o meu direito compõe meu patrimônio. Não é? Ele está sujeito a resgate, portabilidade, como eu disse, e mais uma característica, a risco de mercado. A minha reserva, ela é investida em fundo de investimento, que é chamado pela legislação de fundo de investimento especialmente constituído. Por quê? Por ser uma iniciativa que visa a alongar a poupança de longo prazo, o governo, ao regulamentar esse instituto, ele criou regras, investimento pode ter um investimento mal sucedido e minha reserva perder valor, ou muito bem sucedido e minha reserva ganhar valor, e eu receber rendimentos advindos disso, tal qual um investimento financeiro qualquer. Bom, é só isso? Não. A legislação e os contratos de previdência privada permitem que você dê essa reserva como garantia. E aí eu coloquei aqui na apresentação alguns dispositivos legais e regulamentares que permitem que você dê sua reserva como garantia de um financiamento imobiliário ou de um próprio empréstimo que você faz perante a entidade de previdência complementar. E aí eu coloquei um comentário. Isso não é criação de lei, é da lógica do Instituto. E por quê? Porque a Lei 11.196 de 2005 é uma lei que trata apenas da previdência complementar aberta. Dessas que qualquer pessoa pode comprar, qualquer um pode ter. É só você procurar uma entidade, né? Um Brasilprev, Itaú, Bradesco, etc., e fazer um plano de previdência privada. Mas uma resolução, um ato infralegal do Conselho Monetário Nacional regulamenta essa matéria para as entidades fechadas de previdência complementar. Ou seja, se um ato infralegal pôde disciplinar, pôde permitir que se desse essa reserva de aportes como garantia de um empréstimo pessoal, a gente tem que entender que isso não foi a lei que criou, que isso é da lógica do Instituto, porque não tem lei nenhuma que discipline essa matéria. Tudo isso por quê? Porque é claro que é uma acumulação patrimonial, né? É um direito seu. Eu posso pegar um empréstimo para comprar uma casa e dar uma outra casa em garantia, e dar um automóvel em garantia, ou dar até minha própria casa em garantia, como eu faço com uma alienação fiduciária em garantia. Eu vou lá, compro o imóvel, ato contínuo, é registrado na matrícula do imóvel um contrato de alienação fiduciária, né? E aquele próprio imóvel é a garantia do empréstimo. Se eu parar de pagar, o que acontece? Meu imóvel vai para o leilão. Mesma coisa aqui, não pagou o financiamento, não pagou o empréstimo, a entidade vai lá, pega a sua reserva, entrega para o credor e está paga a dívida. Olha que uma característica muito marcante da natureza de acumulação patrimonial da Previdência Complementar. Se fosse Previdência Social, eu teria que ter essa possibilidade com meus pagamentos, né, minhas contribuições previdenciárias. Isso existe? Todos nós, qualquer pessoa sabe que não existe. E aí? Não, mas é uma espécie de seguro. Gente, eu pago o seguro do meu carro, eu pago um seguro de vida. Eu posso ir lá e falar, olha, seguradora, estou comprando uma bicicleta aqui, se eu não pagar, você paga com os prêmios que eu te paguei durante o período? Ela vai falar, você está de brincadeira comigo. Você está brincando, não vai enganar outro, você está doido. Aqui não vai ter isso. Por quê? Eu não estou acumulando patrimônio em nenhum dos dois, mas nesse eu estou. Esse ali é uma propriedade minha que, inclusive, pode fazer frente aos meus débitos, às minhas dívidas. E outra coisa, a possibilidade do fundo de previdência privado, o plano de previdência privado, é ser formado por títulos de propriedade direta do titular. Esse ponto eu preciso explicar com um pouquinho de calma. Quando a gente vai ao banco e faz um depósito numa conta de poupança,
Você tem um crédito. Se o banco quebrar, existe um fundo garantidor de crédito, né, que quem trabalha esse fundo, quem regulamenta esse fundo é o Banco Central, que ele cobre até R$250 mil. Mais que isso, sabe o que vai acontecer com você? Você vai para a fila dos credores. Se pagar os tributos, pagar os créditos trabalhistas, entre outros preferenciais, no final paga o resto se o banco ainda tiver patrimônio. Previdência privada é a mesma coisa, mas existe modalidade de previdência privada em que você, ao invés de dar um aporte e ter um crédito, você pode ter a propriedade direta das cotas do fundo de investimento. Veja bem, então eu tenho possibilidade de arcar com minhas dívidas, possibilidade de propriedade direta, possibilidade de resgate, de transferência, acaba fechando tudo com regime financeiro de capitalização, que é a formação de uma reserva individual. A pessoa mesmo está pagando o seu benefício de previdência. Bom, isso aí eu já falo, olha, se é reserva patrimonial, se é uma constituição de patrimônio, se eu morrer, alguém tem que receber. Ou isso não pode desaparecer. A gente sabe que não existe patrimônio acéfalo, não é? Então, o que a gente segue? Tanto a gente segue dessa linha de acumulação patrimonial que há possibilidade de penhora. Existem decisões judiciais que autorizaram a penhora de valores mantidos junto à previdência privada. Por quê? Olha, isso não tem caráter alimentar, isso é um direito seu. Você não pode resgatar, você não pode usar como garantia para comprar uma casa, para pagar um empréstimo. É para pagar qualquer dívida sua. Então você pode penhorar. E você ainda tem, e aí chegando aqui no mais importante do dia de hoje, que é a possibilidade de transmissão causa-mortes dos valores acumulados. Há, nas normas que regulamentam a matéria, dispositivos que afirmam categoricamente que, em falecendo o titular ou o beneficiário, há a possibilidade de sucessores legítimos receberem o montante que resta mantido junto ao plano. Então, isso aqui, além de... E não precisava de ter nada disso nas normas, tá? Tem na Lei Federal 11.196, tem no artigo 8º da Circular SUSEP 219 de 2002, que são 2 atos relativos à previdência privada aberta, mas tem no regulamento de um plano de benefício do Judiciário da União, que é um fundo de pensão, entidade fechada de previdência complementar. Tanto como a possibilidade de dar como garantia, essa questão da sucessão é uma questão de lógica do Instituto. Não foi nem a lei, nem o regulamento da SUSEP, nem a lei, nem o regulamento da SUSEP que criou. É porque, se é uma acumulação patrimonial, se falece o titular, extinguiu sua personalidade jurídica, o que acontece? Uma transmissão. O direito brasileiro ele não permite patrimônio acéfalo. Na pior das hipóteses, se não tiver ninguém, o Estado vai ficar com aquele dinheiro, vai ficar com aquele patrimônio. E isso está cravado, se não na legislação, nos regulamentos. Até porque ninguém em sã consciência colocaria R$1 milhão num plano de previdência privada com a possibilidade de perder a troco de nada. Quer dizer, eu posso morrer, meu plano começa hoje e tem a data de aposentadoria para daqui 50 anos. Pode acontecer de eu morrer. Se eu morrer até esse ponto, ninguém vai receber nada? Nem eu, nem meus beneficiários, ninguém? Ninguém faria isso. É da lógica do Instituto da Acumulação Patrimonial. Porque senão o que eu faria sempre? Vou sempre recolher para um regime próprio, sobre o teto máximo. E vou fazer uma poupança privada. Vou pegar aqui e comprar ação, vou comprar casa, vou comprar boi, vou comprar automóvel, alguma coisa que vá ficar para a minha linha sucessória, ou para quem eu quiser que fique, né? Então, quer dizer, a característica da acumulação patrimonial, ela, se não a principal, é a mais marcante dos planos de previdência privada. E é justamente o que a diferencia do seguro ou da previdência social. E ele é o ponto importante para a incidência do ITCD. Por quê? Porque o fato gerador do ITCD é de transmissão de bens e direitos
por causa mortis, que é a nossa questão aqui, ou por doação. Bom, seguindo. Bom, mas faz sentido haver uma distinção da natureza do plano quando ele é operado por entidade aberta ou entidade fechada? Olha, eu tenho que dizer que não há, né? Porque a própria Lei 109 diz que a única diferença entre os institutos são entidades que são acessíveis somente a pessoas, determinadas pessoas, servidores, grupos de empresas ou servidores públicos, formadas na forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos. Toda entidade fechada de previdência complementar é sem fim lucrativo. Do outro lado, as abertas são sempre formadas por sociedades anônimas, autorizadas a operar no ramo, e companhias seguradoras, que poderão ser autorizadas a operar o quê? Olha o parágrafo único do artigo 36. Operar planos de benefício a que refere o caput. O caput está falando dos planos oferecidos por entidade aberta de previdência complementar propriamente dita, e o parágrafo está dizendo das companhias seguradoras, que vendem também seguro. Mas quando operando em previdência, o que elas podem tratar? Da mesma coisa que as entidades abertas podem. E aí nós passando um pouquinho para frente, que é a cobertura por sobrevivência. Quem começar a estudar a regulamentação dos planos de previdência complementar, vai ver que esse termo é muito utilizado, a cobertura por sobrevivência. E por que eles usam esse termo? Justamente para fazer um corte entre previdência complementar, que é regime de capitalização, que é acumulação patrimonial, com seguro, que é a cobertura de risco. Um seguro cobre risco, um contrato aleatório contra evento futuro, pré-determinado, porém de data incerta. E a cobertura por sobrevivência não, ela tem uma data certa. Ela tem uma data certa e é obrigatoriamente estruturada sobre o regime financeiro de capitalização. Bom, Cristiano, mas por que então você me diz que existe VGBL e PGBL? Porque alguém quis dar esse nome diferenciado para os planos operados pelas companhias seguradoras. Volto aqui um passo para trás, para os planos de benefícios de que trata o caput do artigo 36, que é igual o das entidades abertas, propriamente ditas, só que com um nome diferente, o VGBL. Então, a diferença entre os dois são somente duas. Uma, o VGBL é oferecido ao mercado por uma companhia seguradora e o PGBL por uma entidade de previdência complementar. E qual que é a diferença entre as duas? Porque uma lá está registrada como entidade de previdência complementar como objeto social e a outra está lá registrada como companhia seguradora. Cristiano, mas então era a mesma coisa, só bastava ter o mesmo nome, então, e não tinha diferença nenhuma, deixava cada um lá com a sua entidade oferecedora, né? Se assim eu puder dizer, diferenciada. Mas olha, tem um pequeno promissor. Pegar o dinheiro das pessoas e operar com eles é o negócio do banco, é o melhor negócio do mundo. Então, as seguradoras que formam uma carteira de clientes fazendo pagamento de prêmio muito grande, tem um poderio financeiro gigantesco, teriam condições de operar nesse mercado. E segundo, por uma questão tributária relativa ao imposto de renda. São só essas duas diferenças. Por que se criou o VGBL? Porque o PGBL ele é dedutível do imposto de renda pago até o limite de 12% da base de cálculo. E o VGBL não é dedutível. Mas você, quando receber o dinheiro de volta, os respectivos rendimentos, num resgate, por exemplo, você não tem que pagar imposto de renda. E no PGBL, como você já teve o abatimento da base de cálculo, você tem que pagar o imposto de renda sobre os rendimentos. É só por isso que ele existe.
Porque tinha muita gente que queria fazer previdência privada, mas não podia aproveitar os benefícios do PGBL. Por quê? Não tinha limite de base de cálculo para deduzir ou sequer apresentava declaração de imposto de renda. Apresentava uma declaração simplificada. Exatamente por isso é que criou-se esse ramo. Não foi para vender contrato misto de previdência complementar com seguro, não foi para vender seguro de vida, foi para vender exatamente o que as entidades fechadas de previdência complementar oferecem e para vender exatamente o que as entidades abertas propriamente ditas oferecem ao mercado. É exatamente a mesma coisa. Tanto é assim, que quando a gente vai lá para as resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados e vê o que elas estão regulamentando, a gente vê lá o VGBL, critérios para operação de cobertura por sobrevivência. Bom, e olha o que a resolução que trata do PGBL fala. Critério para operação de cobertura por sobrevivência. Além de iguais por lógica, além de iguais porque tem a mesma base constitucional, além de iguais porque o artigo 36 da Lei 109 de 2001 diz que tem que ser iguais, a norma que regulamenta os detalhes do Instituto tratam do mesmo objeto, do mesmíssimo objeto. E olha, não sou eu que concluí depois de pesquisa, não. Está escrito. Quem pegar a ementa das duas resoluções vai estar lá, critérios para operação de cobertura por sobrevivência. Bom, e aí vem aquele negócio, mas Cristiano, eu estou vendo aqui no site do STJ que tem um monte de decisão dizendo que não pode incidir TCD sobre recursos recebidos de plano de previdência privada, porque VGBL é uma espécie de seguro. E o artigo 794 do Código Civil diz que capital segurado não é considerado herança. E aí eu digo, ledo engano, eu não sei de onde que tiraram isso. Só porque o VGBL é vendido por seguradora e deram um nome bonito para ele, né, plano de seguro de pessoas, nem fala de vida, de pessoas com cláusula de sobrevivência. Então é só pelo nome do contrato? Vocês devem estar esperando dizer que não foi só por isso, tem mais alguma coisa? Não, é só por isso. Só porque quem opera o VGBL é uma companhia seguradora. Não há nenhuma diferença e não há nenhuma decisão judicial, uma linha sequer, traçando diferença entre os institutos que não seja essa. E uma diferença, né, com todo respeito, é claro, a quem pensa o contrário, quem decidiu o contrário, sem fundamento nem com a resolução que diz o que é VGBL. Porque eu acabei de mostrar que ambas tratam exatamente da mesma coisa. Então, mas eu não fico só por aqui não, porque essa crítica eu considero um pouco rasa. Eu vou lá e mostro o seguinte, o que é um contrato de seguro? Um contrato de seguro é um exemplo clássico de um contrato aleatório. O que é o contrato aleatório? Quando as duas partes contratantes correm o risco de não obter contraprestação proporcional à prestação dada. O que é o exemplo clássico? O seguro. Eu vou lá e faço um seguro do meu carro por 1 ano e pago R$5.000. Se eu destruir o meu Fusquinha velho aqui e acabar com ele, eu vou receber um Fusquinha novo. E ele pode valer R$40.000. Mas eu pagarei apenas 5. Entretanto, se eu continuar sendo bom motorista que sou e não fizer nada com o meu Fusquinha, vai acabar o ano e os meus R$5.000 foram para o beleléu. E eu não recebi nada além do muito obrigado do corretor que me vendeu. Só. E é um contrato aleatório. Olha só, a seguradora correndo o risco de me pagar uma indenização, um capital segurado muito maior do que o prêmio que eu paguei, e de outro eu correndo o risco de pagar os R$5.000 e nada acontecer com o meu carro.
Essa é a essência do contrato aleatório. Lembro até de um questionamento do professor, né, Pedro Souza, aí, que tem fundamento da doutrina, dizendo, olha, não, o contrato de seguro ele tem uma característica comutativa, proporcional, é que você paga o prêmio exigido pela garantia. Eu digo, ok, mas existe contrato de seguro sem alha, sem ser aleatório, sem expor as partes ao risco de perda? Não, então essa é a característica essencial do Instituto que o diferencia dos outros. É essa característica que tem que ser comparada com o VGBL, para a gente dizer se ele é ou não um seguro. E aí eu pergunto para vocês, eu não disse que tem o direito de resgate e de portabilidade até o dia até o dia da aposentadoria, até a data de limite? Bem, qual que é o meu risco de perda? Se a própria legislação e os próprios contratos garantem que, se eu morrer nesse período, o beneficiário que eu indicar ou os meus sucessores legítimos vão ter direito de fazer o resgate por mim? Não está nenhum. Por quê? Porque o pagamento que eu fiz não foi um pagamento, foi um aporte. Foi um aporte, não é como o prêmio do seguro que eu estou remunerando a seguradora para me garantir de um risco, que é de perder meu carro. Eu estou constituindo um montante que, com ele, eu mesmo vou pagar o meu benefício. Então, cabe o que à entidade? Não é garantir risco, é sim administrar uma massa financeira. Essa diferença ela tem que ser muito bem traçada para a gente entender que um contrato ele não pode ser interpretado, ele não pode ser... não se pode extrair as consequências jurídicas dele a partir tão somente do nome que é dado. E pior ainda, distorcendo o nome que foi dado. Porque, na verdade, lá nunca se falou que é seguro de vida. É seguro de pessoas com cláusula de sobrevivência. Então, a partir de um mito, de uma mitificação em cima de um contrato de previdência complementar, se tirou uma conclusão muito cara aos estados, que acabou por restringir, não é, a sua competência tributária, sua competência impositiva. Porque eu tirei, e criando absurdos, eu tirei o VGBL do espectro de tributação e deixei o PGBL, que é um clone, que é igual, que só se diferenciam na questão da entidade que o oferece ao mercado e do tratamento com relação ao imposto de renda. Quer dizer, não tem nada a ver com a essência, com a característica principal do Instituto. Bom, e aí, feita essa diferenciação, eu tenho que esclarecer alguns nomes, alguns termos técnicos que são usados no jargão do mercado, para o caso de alguém querer estudar, né, o assunto, obviamente. Quando eu estou falando de previdência privada, previdência complementar, como eu disse, eu vou estar falando de cobertura por sobrevivência, que ela tem que ser constituída, né, sob o regime financeiro de capitalização, e ela representa um direito de quem faz os aportes. Direito por quê? Porque eu resgato, porque eu transfiro, porque se eu morrer, outra pessoa que eu indicar, os sucessores legítimos, vão receber em meu lugar, da cobertura de risco, que é justamente o seguro, que é uma expectativa de direito, dependente da ocorrência do sinistro. Eu não resgato, eu não pago ninguém com os prêmios que eu verti para a seguradora. O que eu paguei para a seguradora não pode fazer jus aos meus créditos, não pode servir de garantia. Então, ele é uma expectativa de direito. Se eu receber 2 milhões de reais de seguro, esse montante só vai passar para o meu patrimônio pessoal a partir da data do sinistro. Os montantes que estão capitalizados em previdência complementar já são meus desde sempre. E assim se transfere. E olha só, eu não direciono para a entidade de previdência complementar a capitalização das contribuições. Para a seguradora eu pago o quê? O prêmio. Eu remunero o risco. Quer dizer, se o Cristiano é uma seguradora, olha, eu te pago R$1.000 por mês para você correr o risco de ter que me pagar 2 milhões
se meu carro se perder, queimar, for levado para uma enchente, explodir, sei lá. São essas diferenças. E aí, Cristiano, mas então o que é a entidade de previdência complementar? Você falou lá que o fundo de pensão é sem fins lucrativos, mas as entidades abertas, o que elas ganham com isso? Bom, duas coisas. Eu posso prometer para quem me dá o aporte uma renda fixa, pegar esse dinheiro e investir no mercado. E enquanto eu pago 8% ao ano, eu posso ganhar 50% com renda variável. É um bom negócio? Né? O banco vive disso. Mas não é só isso, né? Elas são remuneradas por taxa de carregamento, taxa de administração, e eu não coloquei aqui, por taxa de performance. O que é isso? É um montantezinho que é descontado da contribuição que você faz para remunerar, grosso modo, a administração daquele montante. É eu pegar o dinheiro da pessoa, eu, entidade, e investi-lo da melhor maneira possível. Então, eu tenho que ganhar um dinheirinho com isso. Não é como se você contratasse aí um consultor de investimento, hoje tem muito, né? E dizer, olha, eu tenho aqui 100 mil reais, compra ação para mim. Do que eu ganhar, você leva 10%. Ele está fazendo o quê? Você deu o seu dinheiro para ele em troca de um capital segurado, como se fosse um prêmio? Não. Você entregou um aporte para que ele faça investimento em seu benefício. É isso. Então, por isso que eu falo, no contrato de seguro, o prêmio é um pagamento, é receita da seguradora. E aí, na minha tese de mestrado, tem um apêndice em que eu mostro contabilmente isso. Como que dá, qual que é o efeito patrimonial do pagamento do prêmio, que é remuneração, ele é considerado receita da seguradora, e o aporte. O aporte vão compor um saldo de investimento. E quando eu vou lá no patrimônio da entidade de previdência complementar, que pode ser uma companhia seguradora também, eu vou ver que esse montante vai ficar no ativo e, ao invés de gerar uma receita, ele vai gerar um passivo. Por quê? Justamente que são os direitos que o contratante mantém junto com a seguradora, porque é um VGBL. Então, eu tenho, além do princípio de um contrato aleatório, eu tenho até a forma de remuneração que difere os dois contratos, que difere diametralmente o que é seguro do que é previdência complementar. Bom, e tem prova dos 9? Tem prova dos 9. Quando eu vou lá na regulamentação da previdência privada, tanto fechada quanto aberta, quanto oferecida por companhia seguradora, seja lá o que for, eu tenho expressamente a disposição de que, se você quiser contratar junto com uma cobertura de risco, uma cobertura de sobrevivência, junto com seguro, um plano de previdência complementar, eles têm que ser pagos separadamente, por pura questão de transparência. Quem está pagando, o titular do plano, tem que saber o quanto que está indo para a minha continha, quanto que está indo para debaixo do meu colchão e quanto é para custear o risco de me pagar um capital segurado maior. Então, eu tenho que ter avanças pagas, custeadas e informadas separadamente. Se fosse a mesma coisa, se VGBL fosse seguro, por que eu teria que separar o que é prêmio do que é contribuição? Se tudo que se recebe, no caso do óbito do titular, é capital de seguro. Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido dizer que as duas coisas são iguais? Elas são separadas até para pagar. E aí, tem no bojo do contrato de previdência complementar um negócio que complica as coisas, que é a previsão de comunicabilidade, no que se chama de plano conjugado. Essa comunicabilidade parece ser difícil, mas não é. É porque o contrato diz assim: se você morrer, você tem direito a um seguro, cobertura de risco, paga a parte, de 10 milhões de reais.
Só que a entidade de previdência vai poder usar o montante de poupança que você fez, o dinheirinho que você pôs debaixo do colchão, para custear parte desse capital. Então, se o seguro é de 10 milhões de reais e você tem 1, a seguradora correu o risco, na verdade, só de 9. Foi uma maneira que ela arrumou de mitigar o risco. Mas os outros 9, que superou o que eu guardei na poupança, o que eu reservei, o que eu fiz de aporte, ele foi remunerado pelo prêmio. E ele é totalmente desproporcional, porque ninguém pagaria um prêmio para uma seguradora para receber menos. Se eu pago 100 reais por mês, eu quero que se eu morrer, que eu receba 1 milhão. E é justamente isso. Então, esse foi uma figura contratual que se criou justamente para mitigar a alha da entidade de previdência, a alha da seguradora. Tanto é assim que as entidades de previdência fechadas, elas não podem oferecer essas duas coberturas diretamente. O que elas têm que fazer? Uma companhia seguradora autorizada pela SUSEP tem que oferecer a cobertura de risco à entidade fechada e, por intermédio dessa, para o titular contratante, para quem está fazendo os aportes. Então, são casos separados. Tá bom, Cristiano, e por que você está chamando essa atenção se nosso assunto é ITCD? Porque lá na hora de eu definir o elemento quantitativo do tributo, a base de cálculo, eu vou ter que saber fazer essa separação. Eu vou ter que saber dizer qual o montante que meu beneficiário recebeu, que era um patrimônio recebido em transmissão, e com o que era expectativa de direito, que surgiu no patrimônio dele próprio, beneficiário, a partir da ocorrência do sinistro. Porque, bem a doutora Fernanda disse, nós temos que tributar só o que a Constituição permite e garantir que as pessoas não paguem nada mais do que o devido. Então, eu preciso saber, nos planos conjugados, onde uma pessoa recebe tanto montante que estava lá, reservado em patrimônio, como capital segurados juntos, eu tenho que saber separar. E qual que esse é o limite? É justamente o saldo de contas, o que na entidade aberta chama de provisão matemática de benefício a conceder, coisa que eu vou mostrar mais para frente. Aqui o que eu gostaria de traçar é essa linha, que não é tênue, entre previdência complementar e seguro. É uma falácia dizer que a linha é tênue, que são institutos parecidos, que andam lado a lado. Não. Ele só tem de igual a entidade que oferece, e mesmo assim só o VGBL. Eu tenho visto decisões dizendo que o plano de previdência de entidade fechada, oferecida pelo fundo de pensão, tem natureza securitária. Como? Como? Porque nesse caso nem tem nem o nome iuris do contrato e nem a entidade que oferece são as mesmas. Por que eles estão falando isso? Porque antes de 1988, né, e antes também da Lei de 109 de 2001, é claro, existia plano de previdência complementar de fundo de pensão estruturado sob regime de repartição, que hoje é vedado. E o que é o regime de repartição? Igual o da Previdência Social e igual o do seguro. Você está fazendo aporte e a entidade, com base na sua carteira de sinistralidade, né, aquela carteira de pessoas que ali pagam também, ela vai suportar seu risco, acreditando que os seus cálculos atuariais são precisos em tal monta que garantam que aquela carteira seja superavitária. O que aconteceu com o fundo de pensão aí anos e anos e anos atrás? Quebrou, né? Porque o cálculo atuarial ou não foi muito justo ou foi manipulado para atrair pessoas, ou seja, era uma previdência barata demais, que se fosse para atender um cálculo sério, preciso, ela seria cara e seria pouco atrativa. E os fundos de pensão ficariam sem o quê? Dinheiro. Talvez até, não digo nem questão de má fé, talvez até para tentar suprir um déficit, fazer frente a um déficit passado. Por isso é que a Lei Complementar 109 veio e cravou regime financeiro de capitalização. Cada um paga o seu. Se você não tem dinheiro lá, você não tem benefício. Se o cálculo for errado, não é problema da carteira, aí é problema só da entidade e mesmo assim em determinados casos, como a gente vai ver mais à frente.
Bom, então, e isso eu já disse, né, qual que era o motivo de separar cobertura de sobrevivência de seguradora com cobertura de sobrevivência do PGBL? Claro, eu já expliquei, uma para a seguradora entrar no mercado e duas para que tivesse atratividade para quem não declara o imposto de renda. E olha, é justamente o que o Eduardo Fortuna, que é um financista, é um autor da área financeira, que não queria nem saber de TCD, não estava nem pensando em tributação estadual, não estava dando pelota para isso. O que ele disse? Que o plano de previdência privada ele é parte de uma estratégia para alongar o crescimento da poupança interna. Quando eu alongo o crescimento da poupança interna, o que eu faço? Eu tiro dinheiro da mão da gente que está aqui na base, né? Que às vezes não sabe o que faz com dinheiro, coloco no sistema financeiro e esse capital vai para o setor financiar o setor produtivo. Por isso que eu preciso alongar a poupança interna. Por isso que eu já tinha a previdência privada para quem declara imposto de renda e eu tinha que ter um outro meio para atrair quem não declara ou quem já tem o limite de dedução superado. Para que esse investimento com característica de longo prazo fosse atrativo, para que as pessoas tirassem o dinheiro do bolso, debaixo do colchão, da poupança ou de lote de terra ou de qualquer outra coisa e quisessem botar o dinheiro no mercado produtivo, via instituição financeira. E aí ele segue. O plano VGBL é quase um clone do PGBL. Diferenças estão no tratamento fiscal. E aí ele erra, porque aí eu coloquei de vermelho, porque ele fala assim, e na possibilidade de comprar, junto com a Previdência Complementar, um seguro de vida. Ele erra por quê? Porque isso eu posso fazer não só no VGBL, eu posso fazer em qualquer plano da família do VGBL. Quem for lá na resolução 3 do CNSP 348 de 2017, vai lá e tem um sem número de planos de previdência privada que podem ser oferecidos por companhia seguradora. E na entidade fechada, no fundo de pensão, eu também posso comprar o seguro de vida. Mas quando ele diz que VGBL é quase um clone do PGBL, a diferença está no tratamento fiscal, é exatamente isso. E aí ele segue. Na prática, o VGBL somente foi classificado como seguro porque a legislação previa que os investimentos deveriam ser dedutíveis do imposto de renda. Qual que foi a solução prática? Ao invés de encaminhar um projeto de lei para o Congresso Nacional, aprovar um novo benefício fiscal, eu, no âmbito da regulamentação da Previdência, eu coloco lá que as entidades de seguradoras podem oferecer os mesmos planos. Alguém chamando no chat aqui, consegue encerrar em 5 ou 10 minutos? Vamos que vamos, vamos tentar. Bom, entendido isso, já entendemos que são coisas totalmente diferentes, eu preciso separar alguma coisa. Primeiro, eu tenho 2 fases no plano de previdência complementar. Uma fase que é a fase onde que eu contribuo, que eu faço aportes, que é a fase de diferimento. E eu tenho uma outra fase, onde eu recebo o benefício, é depois que eu aposento. Durante a fase de diferimento, eu não estou recebendo nada de volta. Meu dinheiro está lá parado. Então eu posso fazer o quê? Resgatar ou portar, ou transferir. Na fase de benefício, que se inicia com a aposentadoria, que se inicia com a sobrevivência do participante, por isso que fala por cobertura de sobrevivência, né? Eu vou receber o benefício em parcelas. Bom, eu posso receber o pagamento único, isso aqui não me interessa, porque eu recebi o pagamento único, o contrato está resolvido. Se eu morrer, claro que o dinheiro que está comigo vai transmitir, não importa para a gente. Ou eu posso receber parceladamente. E aí eu vou ter, e aí é que vem a dificuldade para a tributação do ITCD. Eu vou ter benefícios que vão corresponder exatamente ao que eu juntei na fase de diferimento, na fase de constituição da minha reserva, que são os chamados rendas mensais por prazo certo. Você pega o que você tem lá, apura os rendimentos e fala, olha, eu vou receber tudo que tiver aqui na minha conta em 120 meses. E isso vai acontecer. Acabou o prazo, acabou o benefício. E tem os definidos por critério atuarial. Que aí que acontece? Eu pego aquele valor que foi juntado, que foi amealhado ao longo da fase de diferimento e faço um cálculo e falo, olha, esse montante me permite te dar um benefício vitalício
de R$ 1.000 por mês. E aí eu trago uma natureza aleatória para o contrato de previdência. Porque não é cálculo atuarial, não é cálculo de incerteza. Pode acontecer da entidade de previdência complementar ser muito mal administrada, aplicar o dinheiro muito mal, e quando chegar no ano 20, eu ainda estar vivo e o dinheiro da reserva ter acabado. O que ela vai ter que fazer? Pagar. Então, se eu tivesse um óbito nesse caso, eu teria que ver se o meu plano é um plano em que eu estou recebendo exatamente o que eu juntei, ou se é um plano em que há uma expectativa de direito a partir do momento que eu aposentei. E por que eu estou falando isso? Porque a fase de benefício é como se fosse um novo contrato, porque o participante, inclusive, ele é notificado antes da data de aposentadoria se ele quer resgatar ou se ele quer manter, e ele tem que se manifestar. Ele tem que dizer, olha, eu quero manter e receber o benefício conforme o contrato. Tem casos, né, e na minha tese tem exemplo disso, que a entidade coloca no contrato que a recomendação é que, se ele escolher benefício e não resgate, que ele escolha pela renda mensal por prazo certo. E por quê? Por questão de transparência. Porque eu estou dizendo para o consumidor, olha, se você escolher aqui, você não tem risco de perda. Tudo que você pagou, você recebe de volta. Nos outros, pode ser que você não receba. É essa a questão. Bom, Cristiano, e a decorrência do óbito do titular, então? Na fase de diferimento, não tem dúvida. Eu só estou dizendo que é acumulação patrimonial, que é direito do participante. Se ele morrer, o beneficiário, à sua escolha, vai receber, se não os herdeiros. Qual que é a polêmica nesse ponto? É que esse patrimônio ele se transfere sem haver a necessidade de ser liquidado via inventário. A regra que diz quem vai receber esse benefício é diferente daquela que está lá no Código Civil. Eu, participante, posso indicar quem eu quiser. Cristiano, mas isso vai dar um pau no direito de família. Vai, e dá. Mas que a Lei 109 não proíbe isso. E o que não é proibido para o particular é permitido. Pode fazer tudo que a lei não proíbe. Pode acontecer. As pessoas brigam, mas no regulamento, hoje, os beneficiários chegam junto às entidades, se apresentam como tal e recebem o dinheiro? Recebem, sem intermédio de inventário. A pessoa que se sentir prejudicada tem que ir ao judiciário e, engraçado, consegue muitas vezes desqualificar aquela indicação, dizendo que o estipulante descumpriu algumas normas de preservação da legítima. Mas, olha, tem que ter provimento judicial. Fora isso, a instituição financeira acata o pedido e faz o pagamento. E legal é o seguinte, o judiciário é quase uníssono a fazer essa vedação quando o assunto é direito de família. Mas quando ele vai tratar do tributário, ele pega o PGBL e fala que é seguro. Bom, seguro como? Se para o direito de família eu proíbo eu pagar o capital para determinada pessoa porque eu violei a legítima do mesmo VGBL. E engraçado, fazendo as minhas pesquisas, o que eu encontrei? Eu encontrei a Brasilprev em juízo falando, olha, VGBL é investimento financeiro. Porque o participante estava bravo, porque o rendimento dele tinha sido muito ruim e o dinheiro dele, em vez de aumentar, diminuiu. Ele foi para o judiciário brigar contra a Brasilprev. E a Brasilprev falou, VGBL não é seguro, VGBL é investimento financeiro. Um outro foi processado uma seguradora, e aí eu não lembro o nome, e disse, olha, eu quero receber os prêmios que eu paguei de volta, porque o sinistro não aconteceu. O que o judiciário falou? Contrato de risco aleatório, você se expôs a perder esse dinheiro pagando a garantia. Quando o assunto é ITCMD, ITCD no nosso caso, né, doutora Fernanda? ITCD, eu fico viciado de falar isso lá em São Paulo. Quando o assunto é o ITCD, tem essa ponderação para retirar o VGBL da esfera de tributação, sem a menor justificativa. Bom, se não tem problema na fase de diferimento, tem problema na fase de benefício. Por quê?
Porque lá eu não disse que tem 2 tipos de plano de benefício, um que corresponde diretamente ao que você juntou e outro que pode ter risco de perda? No primeiro, se o que eu tinha é o que eu vou receber e que se eu morrer é o que meu beneficiário ou meu sucessor legítimo vai receber, eu tenho um direito definido, certo, estipulado. Não há problema, a transmissão. Mas se eu tiver o risco de perda, aí eu não disse que tem um caráter aleatório. Quer dizer que as rendas que eu vou receber para o futuro são expectativas de direito. A cada fim de período, eu passo a fazer jus a um pagamento. Por quê? Porque eu posso morrer antes, e tem alguns casos, expressamente, o benefício se extingue, ou eu posso viver demais. Ou o meu beneficiário, se for um benefício reversível ao beneficiário, pode viver demais. E pode receber muito mais do que pagou. Tal qual o seguro. Então, nesse caso, não incide TCD. Porque eu não tenho um patrimônio garantido, certo, delimitado, para transmitir. Muitas vezes, inclusive, em caso de renda reversível ao beneficiário, ou a sucessor, ou ao cônjuge, a filhos menores, várias possibilidades, muitas vezes o valor nem é o mesmo valor que eu recebia. É uma fração do valor. Então, nesse caso, obviamente, por coerência à nossa teoria, não vai incidir TCD. Beleza? Ótimo. Mas tem mais uma exceção. Existe um plano que chama Plano de Renda Mensal com prazo mínimo garantido. Quando o cara aposenta, passa a data de sobrevivência, ele tem direito a 100 rendas, por exemplo, de R$1.000, 100 mil reais. Esses 100 mil, independentemente do que ele juntou, de o tanto que ele viver e de quem tiver na linha sucessória dele, esse 100 mil vai ser pago, ou para ele, ou para os sucessores. O que passar daquilo, começa a área. Recebi os 100 mil, vivi um dia a mais, morri, bau. Ninguém recebe mais nem um centavo. Acabou. Se eu contribuir com 10 milhões de reais, entidade de previdência complementar agradece, fica com o dinheiro para ela, é receita dela e acabou-se o benefício. Nesse caso, não vai incidir em TCD. Mas quando o participante, o titular, falece durante o prazo mínimo garantido, há sim um direito já certo, já definido, já delimitado, que vai ser recebido por um beneficiário. Bom, Cristiano, fechou a discussão? Fechei. É isso que a gente precisa saber para cobrar ITCD ou para saber pagar corretamente. Bom, esse slide é o que eu acabei de falar. Eu disse para vocês sobre o artigo 794 do Código Civil. Por que ele não é essa bala de prata contra o TCMD? Não é? Por que ele não é essa bala de prata? Porque o artigo 794, ele está tratando de seguro, que não é esse caso. E não foi ele que disse que seguro, que capital segurado não é herança, não. Nunca foi. Ele simplesmente declarou o que já era. Por que eu disse? Porque seguro é expectativa do direito. O segurado, quem está pagando o prêmio para a seguradora, se ele tiver uma dívida, ninguém pode penhorar o que ele pagou para a seguradora. Ele não tem direito nenhum. Ele tem uma expectativa de direito se o sinistro ocorrer. No caso aqui, o sinistro é a morte. Ele deixa de ter personalidade jurídica, a personalidade dele se acaba, se extingue com a morte. Então, a expectativa de direito é do próprio beneficiário. O beneficiário é que vai fazer jus. E por que eu digo expectativa de direito? Porque a seguradora é claro que vai investigar, né? Se não foi ele que deu veneno lá para o segurado morrer para ele receber aquela grana. Porque tem lá no contrato, né, que se isso ocorrer, ele não recebe. Comprovou, beneficiário indicado, mostrou identidade, CPF, não dei veneno para o segurado? Não. O dinheiro é meu, o meu direito surgiu nesse momento. Por que o seguro, além de ser um exemplo de contrato aleatório, ele é exemplo de quê? Estipulação em favor de terceiro. Então, vamos lá. O Código de 1916, o Código Civil, não falava igual fala o 794 do Código de 2002. Ele não tocava no assunto. Mas aí eu pensei em uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de Minas dizendo, olha, seguro de vida
não está incluso na herança. Né? Ele não faz parte do acervo hereditário. Por que ele não faz parte? Porque a expectativa de direito, o direito surge quando esse aqui, o de cujos, que iria transmitir, já perdeu, já faleceu, já não existe, já não há mais personalidade jurídica, ele já não é sujeito de direito. Então o 794, meus amigos, não trouxe nada de novo, ele só declarou a lógica do Instituto Seguro. Ele só pacificou porque devia estar algumas pessoas aí que não conhecem muito a matéria, decidindo em contrário. Mas que ele é novo, que ele trouxe novidade, não. Ele simplesmente botou uma pedra numa discussão por meio de declaração. Bom, mas uma crítica que eu faço, se eu achar que o 794 do Código Civil pode limitar a esfera de competência dos Estados Federados, nós estamos quebrados, porque é uma lei ordinária da União. Né? Então eu joguei no chão o Pacto Federativo. Então tudo que a União disser que não é herança agora, ela dá uma isenção heterônoma. Por isso é que eu bato, gente, esquece o CPC para tratar de TCMD, esquece essa bobagem. Ah, mas tem a súmula 114, súmula lá do tempo que o Brasil era Estado unitário. A base dela é antiguíssima. Nós precisamos começar a militar tecnicamente por esse tributo. Porque CPC é lei ordinária federal. A União não pode dar pitaco em tributo estadual. E não me venha com aquele papo lá do Supremo de dizer o seguinte, só depois do inventário que eu posso calcular o quinhão do herdeiro. Ah, é? E como que ele dispõe de herança aberta como bem imóvel antes? Como que ele precifica? Isso está escrito lá no Código Civil e ninguém lembra. E ninguém lembra. Por quê? Eu não sei, é uma tara de trabalhar ITCD pelo judiciário, sei lá se ninguém gosta de interface, mas eu falo, gente, paga para a Receita, nós somos mais rápidos, mais eficientes, calcula, te dá o papel na mão para pagar. Mas vamos parar, vamos ser mais técnico aqui que esse tributo. Gente, é brincadeira, informalidade aqui, respeito muito todo mundo, advogado, judiciário, né? Mas, pô, gente, vamos começar a pensar o ITCD como algo relevante. Bom, seguindo disso aqui, lembra quando eu falei, gente, plano conjugado, vamos lembrar da base de cálculo do ITCD? Por quê? Período de diferimento, período de constituição da reserva, qual que é a base? O valor da reserva. Se eu estou falando de um plano de entidade aberta, né, PGBL e VGBL e família, a provisão matemática de benefício a conceder e os rendimentos incorridos até a data do óbito. O que tem lá é montante tributável pelo TCMD. Na entidade fechada, isso chama saldo de conta. Então, é tudo a mesma coisa, logo junto com os rendimentos incorridos até a data do óbito. Na fase de benefício, se é aquele primeiro caso, né, que o benefício corresponde exatamente à reserva, o que tiver na provisão matemática de benefício concedido, no caso das abertas, ou saldo de conta, no caso da fechada, mais algum rendimento que tenha incorrido até aquele momento, que tenha virado patrimônio ali do assistido que esteja recebendo o benefício. Mistério? Nenhum. Quando eu tiver naquele caso da renda atuarial, que pode ser aleatória, né, o prazo mínimo garantido, vou encerrar porque piscou aqui na minha tela, prazo mínimo garantido, o valor das parcelas que são ainda devidas, calculadas na data do óbito. Pronto. Morreu? É simples? É. É fácil? É. Lembrem-se do plano conjugado. Lembrem-se do plano conjugado. Porque parte do capital, do valor que o beneficiário recebeu, é de seguro, é de cobertura de risco. Então, ao fazer o lançamento, eu tenho que ir lá na provisão matemática de benefício a conceder. Ou na provisão matemática de benefício concedido ou no saldo de contas e ver o que corresponde aos aportes e aos respectivos rendimentos. O que o rapaz recebeu lá a mais é de contrato de seguro. Por favor, não tributem. Se o cara recebeu 10 milhões e tem só um lá dos aportes deles, base de cálculo do TCMD, 1. Deixa os outros 9, que é dele, tá? Sem tributo. Ele vai morrer um dia, vai deixar aquilo para alguém e nós vamos arrecadar aquele imposto. ITCD é o imposto certo. Um dia você vai pagar, tá? Porque o dia alguém morre. Então, assim, vamos ter atenção com isso. Pessoal,
O grande finale, gente, mas tudo bem, isso dá briga no judiciário, que bobajada danada, o STJ não aceita, é liminar para tudo quanto é lado. Vamos largar isso para lá e vamos cobrar ICMS? Não vamos não, porque nós descobrimos que o negócio é ter contribuinte que tem dinheiro, é responsável tributário que tem dinheiro. O que a Receita Federal faz? Não é? Ela vai lá e atribui responsabilidade tributária para a fonte pagadora. O que é que a gente deve fazer? Idem. Eu quero brigar contra o Zé das Couve ou contra uma entidade aberta, né? Contra o Brasilprev, contra o Bradesco Seguros e por aí vai. É claro que eu quero arrecadar tributo de quem tem condição de pagar e quem tem patrimônio para fazer frente a uma execução fiscal. Mas olha, Cristiano, essa ideia veio disso? Não. Essa ideia veio da substituição tributária. Porque qual que era a ideia? Nossa, ITCD é tão difícil de arrecadar porque todo mundo é contribuinte em potencial. Como que eu posso fazer para reduzir essa esfera de contribuintes? E aí veio essa iniciativa. Eles não retêm e recolhem imposto de renda? Se a União, no patamar federativo, não está no mesmo nível dos estados, não existe superioridade de ninguém, por que eu não posso atribuir responsabilidade para o meu tributo aqui? Para o meu ITCDzinho aqui, que ninguém gosta dele? Posso. E olha, e dá certo, Cristiano. No exercício de 2019, nós tiramos a receita de Minas Gerais do patamar de 4,5 milhões por ano e passamos para 30. 560% de arrecadação. E naquela época, nós estávamos ainda na interface com a inovação do sistema. Era um meio de cumprimento da obrigação de pagar muito rudimentar, mas funcionou e foi efetivo. Né? Hoje eu tive em contato com a nossa colega lá, Cristiana Albergaria, né, que muito competentemente faz a gestão dessa arrecadação e da fiscalização. Hoje nós já estamos no patamar de 40 milhões de reais por ano de TCD sobre previdência privada. E olha só, existe uma liminar em Minas Gerais que veda a cobrança das entidades fechadas e tem a briga do VGBL. Veja bem, o grosso do dinheiro está no VGBL, está nos fundos de pensão. Olha o que tem para arrecadar. E, gente, para quem não é do fisco e está assistindo, tributo é justiça social. Quem paga ITCD é quem tem a contribuir para o Estado. É um tributo, por natureza, que ele é o seguinte: quem paga mais, pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. É um tributo que ele atinge o patrimônio recebido de graça, sem a força do trabalho. Vejam, a gente paga aqui em média, né, 3,86% de TCMD, né, e de imposto de renda a gente paga quase 30%. Um é patrimônio que se recebe de graça, o outro é um patrimônio vindo do suor do trabalho das pessoas. Bom, gente, já que eu tenho que encerrar, onde que está a fórmula? Onde que está a receita de bolo? Por favor, vejam a Lei Estadual 14.941 de 2003, e o decreto de Minas Gerais 43.981 de 2005. Eu tinha assunto para ficar aqui o dia inteiro com vocês e seria o maior prazer, mas eu preciso seguir os protocolos. Beijo para quem viu a gente aí e muito obrigado, doutora Fernanda, doutora Liana, doutora Camila e doutor Frutuoso. Grande abraço, muito obrigado. Cristiano, valeu, viu? E aí, é um tapa na cara de todo mundo que diz que ITCD é fácil, é bem facinho, viu? Vai fazer a dissertação do Cristiano valer para você ver como é bem facinho. E aí, lembrando também que nós temos, né, no ITCD, das menores alíquotas do mundo, né? Então, assim, realmente é uma vergonha o nosso nível de tributação sobre patrimônio. E aí, para dar prioridade aí aos nossos convidados, Juliana, eu vou passar a palavra para a doutora Camille para fazer suas considerações e, eventualmente, algum questionamento ao Cristiano. Bem, boa tarde a todos, vou ser bem breve, que também eu quero escutar aqui a doutora Liana, Frutuoso. Primeiramente, parabenizar o palestrante. Como eu tinha dito no começo aqui, para ele, eu li, fiz questão de ler o seu trabalho, porque eu queria aprender mais sobre os conceitos, né, mais específicos da previdência complementar. Parece ser algo simples. Eu acho até que os tribunais, pela experiência que a gente tem lá na Procuradoria, simplificam bastante, o que é uma dificuldade, né? Então, é algo que realmente você precisa saber essas minúcias, que você destrincha bem
na sua dissertação, como destrinchou bem aqui na palestra. É importante isso, a gente não simplificar aquilo que é complexo, não, mas pensando que, de alguma forma, para mim, parece ser, a conclusão é simples, porque você imagina, viu, Fernanda? O seguro, quando a gente faz, por exemplo, um seguro de morte, eu não vou receber esse seguro, né? Então, Deus me livre, eu tenho que falecer, né, para receber isso. Numa previdência, num VGBL, seja um PGBL, é simples. Qual é a principal diferença? Eu vou ali acumular meu patrimônio para, em algum momento, eu resgatar eu. Então, assim, essa é uma diferença muito simples, que dá para a gente perceber essa diferença entre um contrato de risco e uma previdência, né? Mas isso aí é só uma simplificação, mas a gente sabe que tem todo um alinhavado assim por trás que é importante a discussão, que eu acho que é o que falta um pouco no judiciário, essa percepção de não simplificar aquilo que merece uma atenção mais adequada, né? Eu vou logo direto, porque eu sei que o tempo está curtinho, eu vou direto para minhas dúvidas, certo, Fernanda? Claramente me incomoda aí essa força do mercado, digamos assim, causar todo esse efeito no jurídico, porque parece aí que é o mercado que está ditando, é o mercado que está isentando o tributo, isso me traz um incômodo, que a gente sabe que quem só fala de benefício fiscal, isso é do Estado, do ente federado, então o mercado não pode ditar essa regra. Então, isso é um incômodo que realmente já me provoca alguns questionamentos. Devo dizer que, na nossa experiência na Procuradoria, não entendo, e aí falando aqui também de forma simplificada, como é que um PGBL e um VGBL, a diferença dele é só porque uma digamos, é gerenciado por uma companhia seguradora e outra por uma entidade de previdência. Como é que tem alguns julgadores, as decisões são de que no PGBL incide, né, eu posso cobrar, e no VGBL não. Isso realmente é outra coisa que me incomoda bastante. Uma questão simples. Pelo que o Cristiano trouxe, não existe essa diferença PGBL e VGBL. Então, por que as decisões, né, trazem essa tributação, né? A gente consegue ainda ganhar no PGBL e no VGBL não. Realmente é uma coisa contraditória, não é coerente. Mas eu tenho uma dúvida, que eu lendo a dissertação não digamos, permaneceu um pouco, eu queria que se ele pudesse trazer um pouco mais sobre isso, e é o seguinte, a questão do 794, do que a lei civil traz, né, do CPC, eu fico mais confortável em dizer que pelo artigo 109, salvo engano, do CTN, que diz que os conceitos de direito civil, de processo civil, eles não têm efeitos na legislação tributária. Então, assim, o 794 pode dizer lá, mas, assim, não tem esse efeito. Nem poderia, tá? Então, isso daí, realmente, eu acho que dá para a gente bater o martelo em relação a isso. No entanto, me causa uma certa preocupação, né? E já partindo para a prática de como a gente pode, como o Estado pode defender isso, arrecadar esse TCD, que claramente isso daí é um investimento, parece ser claro, mas, logicamente, a gente tem que obedecer aqui um princípio de legalidade, né? Minha dúvida é, o 110 do CTN, também ele diz que a lei tributária, ela também não pode mudar os conceitos do direito civil daquilo que está na Constituição, né? Então, assim, não, lógico, ela pode mudar lá, assim, não tem efeito o Código Civil, assim, alguns conceitos civis na legislação tributária, no entanto, o limite dela é o que está na Constituição, isso é o que o 110 está dizendo, né? Que até eu acho que a gente recebe muita ação dizendo assim, olha, é o 110, enfim, só que a interpretação é restritiva. A lei tributária, ela tem que obedecer ali à Constituição, tá certo? É uma interpretação restritiva do 110. E aí, lá na sua dissertação, eu li a Constituição Federal, e eu também sou dessa visão do sistema vivo, né, dessa interpretação sistemática, mas me causa insegurança só porque a Constituição Federal ela fala do inventário, né, logicamente que precisa ali o inventário em relação qual vai ser o local de processamento
né, no caso aí nessa transmissão. Né? Nessa transmissão seria do local que é aberto o inventário. Então, a Constituição Federal já pressupõe aí um inventário nessa transmissão de bens, que a gente sabe, logicamente, que não precisaria do inventário. Então, como é que a gente consegue ultrapassar essa questão constitucional que eu acho que digamos assim, é o que me deixa mais insegura nessa interpretação, digamos, para a gente fazer isso de forma segura, né, defender isso de forma segura numa ação judicial, se a Constituição ela fala aí de inventário, de necessidade de inventário, enfim, é esse questionamento que eu deixei. Obrigada, doutora Camille. Vamos lá, doutor Cristiano. Bom, é uma pergunta excelente, porque é um ponto que pode gerar dúvidas realmente. Mas eu tenho que pensar o seguinte, a interpretação do direito, além de viva e contextualizada, ela não pode conduzir a absurdo. Vou dizer para vocês que se amanhã altera o Código Civil e diz o seguinte, títulos mobiliários e cotas de empresa não estão mais sujeitos a inventário. A partir de amanhã, por essa interpretação, eu teria que não mais cobrar ITCMD. Todo mundo liquidaria patrimônio, transformaria o patrimônio como forma de integralização de capital numa empresa e transmitiria cotas. É porque a Constituição, lá em 1988, não tinha no espectro dela o inventário extrajudicial, nem tampouco existia a Lei Complementar 109 de 2001, e nem tampouco a Previdência com regime de capitalização existia. Então, se eu pensar que o inventário é esse requisito, e que o bem que está sujeito a um processo de inventário é decisão do legislador ordinário federal, eu estaria dando a competência tributária do Estado para o legislador federal. Por isso eu tenho que pensar no contexto de 88. Não existia o inventário extrajudicial, muito menos previdência privada. Seriam pouquíssimos, talvez um saldo de FGTS que existisse na época, que pudesse ser transmitido sem inventário. Então, o que o constituinte achou por bem? Define o inventário. Por que é o inventário? Porque o foro competente é o domicílio do de cujos, e na época não tinha PJE, não tinha processo eletrônico. Então ninguém ia sair do Rio Grande do Sul e ia ajuizar um inventário no Acre. E hoje pode. Se o Acre der um benefício fiscal gigantesco lá, alguém no Rio Grande do Sul vai ajuizar um inventário lá, estando os herdeiros concordes. Nós vamos concordar que o ente competente para tributar é o Acre com relação a bens móveis? É claro que não. Nós vamos dizer, olha, doutor, você está dando um rodeio na legislação para levar a tributação para o Estado que tributa pouco ou não tributa nada. Então, é claro que é a dúvida pertinente, temos que trabalhar com essa interpretação, sim, mas tem que ser uma interpretação que fecha com todo o sistema. Se eu chegar numa interpretação tributária, onde o ente federado pode delimitar a competência tributária de outro, coisa que só pode fazer o constituinte e com certos limites, porque o Pacto Federativo é cláusula pétrea, eu tenho que dizer que essa interpretação não é a melhor. Ou teria que dar outra que eu não conheço. Mas que é uma dúvida pertinente e que seria uma matéria que eu até, há dias atrás, sugeri para o Ricardo, que é o diretor de orientação tributária de Minas, que propusesse ao Concefaz, né, uma emenda constitucional para trocar esse dispositivo da União e colocar domicílio do de cujos. Por quê? Porque existe planejamentos tributários em cima do inventário extrajudicial. Porque o cartório de notas é de livre escolha da pessoa. E hoje, né, depois da pandemia, que nós ficamos tão familiarizados com o serviço público online, está tudo ainda muito mais fácil de fazer. Né? Eu, por videoconferência hoje, eu posso conseguir que um tabelião ateste a capacidade das partes. Né? Então, muito mais fácil de fazer planejamento. Quer dizer, o texto constitucional vivo, aberto, concetâneo com a realidade, precisa ser utilizado para todos os fins, também para o ITCMD, sob pena de trazer ainda mais prejuízo à já combalida Receita Estadual. Obrigada. Doutora Liana, por favor. Parabéns, viu, Cristiano? Assim, eu achei o tema assim, que ele trouxe assim, um trabalho primoroso. Assim, um trabalho mesmo assim de um pesquisador assim de estirpe mesmo. A começar por
porque o Cristiano nos trouxe essa divisão conceitual, né? Que eu acho que essa divisão conceitual ela vai fazer ela faz toda a diferença para você compreender o que é natureza de transmissão patrimonial e o que é natureza de transmissão de pecúlio, né? Que eu acho que nessa cesta de conceitos é que a gente chegou onde a gente chegou, né? Muito interessante quando você fala da questão do resgate da portabilidade, que é sujeita a um regime de capitalização, a questão da entidade privada poder administrar, a acumulação patrimonial, a submissão a um risco de mercado, né? A operação por cobertura. E uma coisa muito interessante que eu achei foi a questão passou essa parte da divisão conceitual e um interessante que o Cristiano trouxe com a natureza de auditor, quando ele trouxe o efeito patrimonial e a escrituração contábil, quer dizer, demonstrando claramente que a partir daquele conceito era tão óbvio que realmente na forma como a gente vai escriturar e vai dar o tratamento contábil, fiscal e financeiro, ele realmente volta cada um para a sua e deixa bem claro isso. Isso eu achei assim muito interessante. E também muito interessante quando ele colocou a questão, quando o Brasil Prev falou da questão da violação da legítima, né? Se realmente é uma questão de natureza, né, de pecúlio, de seguro, como é que faz isso? Agora, minha pergunta é de forma bem prática, né? Como da área da Receita, assim, o divisor de água lá no estado de Minas Gerais foi realmente a atribuição da responsabilidade tributária para as empresas de previdência, no sentido de realmente, naquele momento, houve, assim, realmente, e como é que está sendo isso, assim, até assim, se existe alguma ação judicial por parte dessas empresas e tal, eu queria um pouco entender esse contexto fático aí, como... Bom, o que teve? O divisor de água foi esse. Oh, desculpa, Fernanda. Eu que peço desculpas aqui. Eu tentei desbloquear e não consegui. Obrigada, doutora Liana. Já fui de bate-pronto. Não, tá doutora ótimo, Liana, claro. Obrigado pela pergunta. É uma oportunidade até de seguir, né, no tema da palestra. O divisor de águas da arrecadação foi justamente esse. E por que ele é importante? Porque às vezes a gente foca muito em desenhar as hipóteses de incidência na lei e esquece da operabilidade do tributo, que é o grande mal do ITCD hoje no Brasil, mormente por essa última decisão, né, do STJ, não é STJ? Esqueci agora. Do STF, no tocante STF, aos bens do exterior, foi? Isso. Não. Eu estou falando daquela da decadência em 5 anos. Ah, sim, verdade. Que definiu que a decadência do ITCD pode ser contada com 5 anos, a data do fato gerador, sim, deve ser contada, né? Então, assim, a operabilidade do ITCD é que é muito difícil. Por quê? Primeiro, eu não tenho um contribuinte que tende a realizar o fato gerador periodicamente, tal qual as empresas do ICMS, e eu tenho um universo de contribuinte que não respeita sequer o meu território. Porque eu posso ter bens imóveis aqui sobre a propriedade de estrangeiros, de pessoas de outro estado, né? Eu posso ter nascituro figurando como sucessor. E como que eu faço para tributar isso? É uma questão de operabilidade. Então, por isso que essa linha foi sempre nossa de reduzir o universo de contribuinte e de trabalhar com contribuintes suscetíveis às armas que o fisco tem para cobrar tributo. Mas não adianta eu demandar contra o cara que recebeu uma herança líquida em dinheiro, que já era insolvente antes de receber, e é pródigo ainda, e gastou tudo. Quer dizer, o custo, né? A doutora Camille vai saber muito bem isso, nos falar, o custo da execução fiscal é altíssimo, né? Ele precisa ser efetivo. Então, eu tenho que escolher meus contribuintes. Então, trabalhar tributo não é só hipótese de incidência, é trabalhar responsabilidade tributária e operabilidade. Por isso que é tão importante, né, a estrutura do fisco, o desenvolvimento de ferramentas de informática, de ferramentas de arrecadação, a nossa formação multidisciplinar, por engenheiros, administradores, contadores, biólogos e por aí vai, juristas, porque a gente precisa ter um tributo operável. E essa é a grande questão. Então, o ITCMD, não só para o plano de previdência privada, mas para tudo. Nós precisamos abandonar o inventário,
trabalhar com malhas, utilizar bancos de dados. Gente, nós temos a Receita Federal arrecadando imposto de renda da pessoa física. Todo mundo é contribuinte do negócio. E mal ou bem funciona. Por quê? Criou-se uma base de malha, de cruzamento de dados. Nós precisamos trabalhar com o banco de dados do INCRA, do Ministério da Agricultura, lá da Pecuária, nós precisamos trabalhar com a Capitania dos Portos, precisamos trabalhar com o Banco Central, nós precisamos trabalhar com os entes que tratam da autenticidade de obras de artes, né? Nós precisamos trabalhar com a B3. A gente precisa crescer em informação e fazer um tributo voltado para cruzamento de dados e na relevância. Não dá mais para encarar o ITCD como um tributo para tributar pobre que recebe uma casinha lá, 2 casinhas, para continuar vivendo aquilo. Porque os grandes patrimônios, eles estão no exterior, ou estão na mão de quem tem essa condição de fazer isso, de liquidar todo o patrimônio no país, transformá-los em títulos mobiliários e botar como proprietário uma holding no exterior, né? Os conhecidos offshore, né? Num paraíso fiscal. Então, nós precisamos sair desse paradigma. É sobre isso que eu milito, né? A questão do plano de previdência complementar foi uma linha, mas é muito, né? Lá em Minas, na nossa equipe lá, a gente vem tratando do ITCD com uma visão um pouco vanguardista e, às vezes, até criticada porque ela enfrenta riscos, né? A gente vai para a luta com risco, mas é porque se não for assim, se não militar na zona cinzenta, realmente você não faz arrecadação num contexto que a gente está vendo aqui de amplas reformas judiciais nos tributos estaduais. Então, a gente precisa também ter coragem de pisar nos próprios calos e mudar. Mas essa é a linha, é a operabilidade do tributo. Grande desafio aí, né, Liana, como responsável pela Receita, né, de fazer essa operabilidade acontecer, de fato. Doutor Frutuoso, por favor, suas considerações e eventuais perguntas, por favor. Boa tarde a todos. Realmente a palestra do Cristiano foi excelente, realmente um tema muito árido e ele conseguiu, assim, de maneira muito didática, tirar muitas dúvidas da gente, principalmente a gente que trabalha na área. Eu queria que ele falasse sobre uma questão que eu acho que a gente começou a conversar antes da palestra, que foi a questão de se colocar não na lei o PGBL ou o VGBL como imposto de incidência. E eu vou contextualizar essa pergunta para ti, porque é o seguinte, nós temos uma lei 13.417 de 2003, ela não tinha decreto, então a gente não elencava, a gente considerava como investimento e cobrava, né? Quando pudemos cobrar, evidentemente. E depois saiu a lei 15.812/2015, nós não colocamos PGBL e VGBL. Posteriormente, nós saímos no decreto 32.082 de 2016 e nós colocamos PGBL e VGBL. E qual foi o problema? Muitos dos contribuintes, principalmente aqueles mais ricos, né, que tiveram inventários nesse período, alegaram que nós não tínhamos colocado na lei. Esse é o primeiro tema que eu queria que você dissecasse. O segundo tema, que a doutora Camille falou muito bem, foi a questão do conflito aparente de normas com o artigo 109 do CTN. Mas eu acho que o 123 do CTN, ele colabora com a nossa tese de cobrança, porque ele diz que, salvo disposição em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então, acho que o 123 do CTN, ele colabora para a nossa cobrança. Então, eu queria que você... E outra coisa também que eu gostei bastante, foi que a Liana colocou, foi a questão contábil. Eu acho que você demonstrou por A mais B pela contabilidade. Como é que a pessoa pega a escritura de uma forma e considera a natureza jurídica de outra forma? Não existe nenhum nexo nessa análise, né? Então, eu queria que você analisasse essa questão de elencar ou não na lei, certo? Porque o modelo de negócio, o modelo das empresas cada vez mais muda. Então, a gente ficaria atrelado sempre a colocar um novo investimento, como elencando na imposto de incidência, eu tenho preocupação com relação a isso. Depois você falar sobre o 123 do CTN, parabéns, excelente a palestra, eu acho que a Fernanda deveria até disponibilizar a dissertação para eu passar para os colegas da COAT, da CESAT, para a gente respaldar as nossas cobranças. Parabéns. Aí o autor tem que autorizar, viu, Frutuoso, para pedir ao Cristiano. De fato, um trabalho primoroso, né? E aguardamos aí o livro. Vamos lá, Cristiano. Obrigada, Frutuoso. Doutor Frutuoso, obrigado pelos elogios. E primeira coisa com relação ao fato gerador.
Eu acho que o fato gerador do ITCMD na lei do ITCD, hoje eu estou paulista demais, mineiro paulista, estou ITCD, fato gerador do ITCD, tanto de bater lá com os colegas, ele tem que ser aberto justamente por isso, não é? Os negócios jurídicos vão modificando com a velocidade que o legislador não acompanha, muito menos o constituinte. Então, quando eu digo que o fato gerador do ITCD é transmissão causa mortes, eu estou pegando em tudo. Agora, se eu coloco num decreto que tem a função de interpretar a lei, uma designação que facilita o entendimento do contribuinte, e um juiz acha que ali eu estou passando por cima da lei, aí a questão é que o direito é realmente a ciência do diálogo. Né? Então, nós temos que dialogar com o judiciário, nós temos que aprender que os poderes são harmônicos, independentes, mas harmônicos. Secretaria de Fazenda, governo do Estado tem que conversar com o Tribunal de Justiça, tem que conversar com o Superior Tribunal de Justiça. E às vezes eu fico falando, gente, nós precisamos fazer congresso junto com o juiz. Não é porque eu quero estar perto do juiz, não, gosto muito do juiz, né? Sou jurista por sangue, né? Desde da minha faculdade de Direito, mas nós precisamos estar perto porque os poderes têm que dialogar. Então, é uma aberração eu dizer que um decreto interpreta um fato gerador escrito de forma genérica, né, aberta, para não perder nenhum fato, e o decreto vem dentro daquele limite ali e faz as especificações para ser melhor entendido, e eu dizer que o decreto transgrediu a lei, é uma questão de diálogo do direito mesmo. A doutora Camille colocou. Às vezes, muitas decisões simplificam o que é complexo e dificultam o que é simples. Né? Mas no simplificar o que é complexo, a gente lida também com juízes que têm 1000 processos para julgar em um ano, juízes que estão em comarcas que ele é família, ele é sucessões, ele é crime, ele é fazenda pública. Então, quer dizer, precisa da Fazenda, junto com o governo do Estado, conversar com o judiciário, discutir para nos aprimorar e para que eles também tenham abertura para se aprimorar. Nós estamos falando de poderes do Estado, o Estado é uno. Nós precisamos conversar. Com relação ao 109 do CTN, eu quero dizer o seguinte, que em momento nenhum a lei tributária mudou o conceito da Constituição, até porque a Constituição em momento nenhum falou que nem previdência privada é seguro e que nem VGBL é seguro. Muito pelo contrário, ela falou lá que ele é facultativo, ou seja, não tem nada a ver com o regime geral, e que é com formação de reserva que vão garantir o pagamento de benefício. Então, quer dizer, eu não estou fazendo nada mais do que explorando a base tributária, que é transmissão causa-mortes de bens e direitos, qualquer que sejam eles. E olha, se eu tiver que caminhar nessa linha, gente, daqui a pouco a gente está fiscalizando essa plataforma das criptomoedas. Vai ter gente recebendo em transmissão causa-morte criptomoeda. E aí, quer dizer, eu vou ter que ir lá para a Assembleia Legislativa botar um requisito na lei, então tem que botar lá também, transmissão de boi, transmissão de fazenda que tenha córrego dentro, transmissão de fazenda que tenha nascente de água mineral, não, transmissão de fazenda ruim, que só tem rocha. Não, é tudo bem direito. Eu fico brincando assim, porque esse uso do cachimbo nos fez a nossa boca torta, de colocar lá, sucessão legítima e testamentária, incide sobre não sei o que do fideicomisso, incide sobre o uso capião. Gente, eu comecei fazendo errado, mas não é porque eu sempre fiz errado que ficou certo, não, está errado. O fato gerador do ITCD tem que ser aberto, porque nós não podemos prever o que o mercado vai inventar, e eles giram numa velocidade mais rápida que a gente, até porque nós estamos sempre olhando para o passado, né? O fato gerador ocorre, e depois a gente cobra. E eles já estão olhando para o futuro. Então, assim, não dá para sair disso. Bom, foram as duas perguntas, né? Isso aí, quanto contábil, porque é o seguinte, eu sempre critico muito, e nesse meu jeitão informal de falar e de brincar com as coisas, eu critico muito que nós, juristas, praticamos a desonestidade intelectual. A gente pega um assunto que a gente não tem razão, joga ele na retórica, no jeito de falar, né, na roupa bonita, e manda ver aquilo ali com firmeza, olhando firme para o interlocutor, e vai falando tanto uma mentira que ela vira verdade. E a contabilidade, ela não respeita a retórica. Lá é preto no branco, lá é a essência da forma.
né? Então, você tem que mostrar o impacto patrimonial. Não adianta eu falar que compra de um boi é seguro, sendo que a partir do momento que eu paguei o boi e houve a tradição, ela impactou no meu patrimônio sem ocorrer sinistro nenhum. Se a lei falar que é seguro, beleza para o legislador que falou essa bobagem. Mas no meu patrimônio não vai ter seguro, vai ter a aquisição de um ativo, boi. Então, é por isso que eu optei. E aí, um abraço aqui para o professor Edson Fernandes, da FGV, que botou uma disciplina lá, que é o Direito e Contabilidade, que agora eles estão chamando de Juscontabilidade, e que eu acho que nós deveríamos ter muito conhecimento. E sempre que vamos defender uma teoria que envolve dinheiro, né, que é o nosso trabalho aqui, é a grana mesmo, é o Vimetal, a gente fazer comprovação contábil, porque lá não tem conversa, né? O impacto patrimonial é cash, é money. Lá não adianta o data vênia, não adianta os com todavias e entretantos, porque tem que ter lá o dinheiro no final das contas. Mas é isso, obrigado pelas perguntas. De fato, obrigada, Cristiano. A gente passaria aqui horas e horas conversando com ele, porque, né, e discutindo, tem tanta coisa. Eu anotei uma porrada de coisa aqui no papel, Cristiano, mas de fato a ideia do Conecte é um evento que dure 1 hora, 1 hora e meia e tal. A gente está 1h45, mas mesmo assim o pessoal está ligado, viu? Eu estou dizendo, eu até coloquei no grupo agora, o povo está animado, as pessoas estão acompanhando, porque foi uma discussão muito bacana. E, assim, eu já te adotei, viu, Cristiano? Eu vou já ligar para o Ricardo para pedir para você passar um mês aqui com o Frutuoso e Liana para me ajudar. Nossa, um mês no Ceará é tudo que eu queria. Mineiro já não gosta de praia, né? Nossa Senhora, vou amanhã. Então, assim, agradecer, já lhe tomei por pupilo aí, né? Então, eu estou feliz por você, porque a gente até pensou, porque tivemos um outro evento de TCD semana passada, outro de TCD, mas, gente, é outra dinâmica totalmente diferente, com uma profundidade assim, extraordinária, né? Que o Cristiano também nos trouxe sobre uma outra perspectiva, né? Diferente da perspectiva que a gente tinha trazido na semana passada, que era uma perspectiva bem pragmática e tal, mas traz uma outra vertente que eu não tenho dúvidas que a gente vai implementar aqui no estado do Ceará. E, enfim, você foi magistral na sua palestra aí, na sua explanação, no seu domínio. Enfim, agradecer a você, agradecer a doutora Camille, nossa parceira de sempre, enfim, um grande talento do estado do Ceará, agradecer a doutora Liana, obrigada aí pela parceria de sempre, o Frutuoso, né, que lidera essa equipe junto com o Zé Carlos na cobrança do ITCD aqui no estado do Ceará. Enfim, e agradecer quem está nos acompanhando aqui, o pessoal aplaudindo você, excelente evento, foi demais, muito bom, enfim, falando da densidade, e nos colocamos à disposição, viu, Cristiano? Doutora Fernanda, primeiro, né, novamente agradecendo, eu antes de me despedir, eu queria dividir tudo isso com a equipe de Minas Gerais, da SRE, né, da Subsecretaria da Receita Estadual, especialmente os colegas da DOLT, né, na pessoa do Ricardo Oliveira, que foi quem começou com essa discussão sobre tributar plano de previdência privada, do nosso superintendente Marcelo Hipólito, né, que é a pessoa que nos ajuda e nos dá muito apoio, o secretário adjunto, doutor Luiz Cláudio, é uma pessoa super empolgada com as novas ideias, né, sempre aberto a estar participando dos fóruns nacionais. Aproveitar, agradecer o pessoal da Superintendência de Fiscalização, na pessoa da colega Cristiana Albergaria, que foi uma participação fundamental no desenvolvimento do sistema para arrecadar esse tributo, lembrando a operabilidade, quer dizer, a parte jurídica age, mas se a parte da fiscalização e da cobrança, né, da gestão do crédito tributário não agirem, o tributo fica só teórico, ele não chega aos meios práticos. Então eu queria dividir tudo isso, né? Eu pude escrever essa tese que eu já nem queria mais, mas esse trabalho veio de todos eles, né? E só é esse case de sucesso porque tem a equipe por trás dela. Por fim, queria parabenizar o estado do Ceará. Quando eu comecei o meu mestrado na GV, eu tive uma conversa com o professor Emerson Fabiani sobre políticas afirmativas com relação às mulheres na Receita Estadual. E eu criticava o seguinte: nós temos uma mania de reuniões intermináveis, de trabalhar para muito além do horário, rediscutir, reunir, e isso acabava tirando as mulheres de cargos chave, porque nós sabemos da dupla, da tripla jornada.
Então, quando eu cheguei aqui ver a doutora Fernanda, a doutora Liana, a doutora Camille aqui, né, como expoentes e com a mente aberta, vanguardista, eu fiquei muito feliz. Né? Sou casado, sou pai de 2 filhas, então eu, por obrigação, tenho que carregar essa bandeira, né, e dizer que o Ceará está de parabéns. E no mais, gente, aquele beijo para quem me ouviu aí, teve paciência comigo. Se quiserem me convidarem, manda um ofício para o doutor Luiz Cláudio lá, que eu vou ao Ceará para a gente falar disso o dia inteiro e de outras coisas também que quiserem, tá bom? Foi um prazer enorme. Obrigada, gente. Um beijo ao Luiz, agradecer ao Luiz e ao Ricardo, que realmente atenderam prontamente. E obrigada a todos vocês. Um beijo no coração de todos, gente. Valeu. Tchau. Obrigada.